organizadora, da qual eu faço parte. E também ao Cela, né, representado aqui pelo Marcelo. Agradecer também a Tatiana, né, que nos recebeu durante algumas noites na sua casa, abriu a casa para a gente fazer algumas reuniões do programa científico. Eu acho que abrir, né, um pouco da sua privacidade para se discutir alguma coisa da sociedade é sempre louvável. O tema, né, trauma vascular, eu não poderia iniciar esse tema sem fazer menção ao fato ocorrido na quinta-feira, né? É lógico que eu vou encarar isso como sendo um fato isolado, até porque os números que eu apresentarei aqui são diferentes dessa realidade, desse fato ocorrido na quinta-feira. Nós podemos provar isso bem diferente disso que nós vimos na quinta-feira. Então, o trauma vascular, quer dizer, aqui estou representando um serviço, que sempre foi uma referência no atendimento ao trauma, o Souza Aguiar, né, o grupo. Agradeço a todos que lá trabalham, que, né, se dedicam a um pouco daquilo que o Dr. Carlos Zé falou, do serviço público, da dedicação, do seu tempo. Nós sabemos que lá não existe nenhum tipo de compensação financeira, a não ser a doação sua mesmo, em tentar fazer alguma coisa por essa população tão sofrida. Então, a introdução quer dizer, na questão do trauma, né, o título, né, uma doença negligenciada pela sociedade, é justamente reconhecer, né, o trauma como uma epidemia não resolvida, né, que precisa ser assim encarada pelos governos, pela população e pelos profissionais de saúde. Em 1985, né, esses comitês que estão aqui citados, eles justamente chamaram atenção para isso. O trauma é uma doença negligenciada pela sociedade. E negligenciada até pelas sociedades científicas. É muito pouco comum você, dentro dos nossos congressos, dentro das nossas atividades científicas, a gente fazer algum tipo de menção ou ter um espaço muito maior para se discutir o trauma. Então, história, 25 anos de evolução, eu vou fazer um pequeno retrocesso aqui, um pouco antes dos 25 anos, na origem da palavra trauma. É uma palavra de origem grega, e ela foi descrita pela primeira vez numa briga entre irmãos, entre 3 irmãos, e um dos irmãos faz a menção de não ter provocado um ferimento no outro, utilizando pela primeira vez a palavra trauma. E a outra menção é a questão das guerras. Existem, todos que acompanham o trauma de uma forma geral, vai fazer sempre uma associação, eles procuram associar a evolução da cirurgia vascular, a evolução do atendimento ao trauma aos períodos de guerra. Diz ainda, se é possível, né, se ter alguma coisa positiva das guerras, é justamente a evolução do tratamento vascular. Não só na questão do trauma, como também é aplicável nas cirurgias eletivas. Então, é impossível a gente falar em evolução também, sem falar em Darwin, na evolução do próprio ser humano, né? E aqui a gente faz uma questão da evolução, né, Zé Luiz, que todo mundo nasce flamenguista, mas uns evoluem e chegam até o final, que é ser botafoguense no final, né? Então, aqui eu também vou fazer uma menção, já que a história dos 25 anos, em 85 o campeão foi o Fluminense, em 2010, que é referente aos 25 anos, o atual campeão estadual é o Botafogo, né? Da questão da história também, nas publicações, a gente vê em 78, a primeira publicação de um livro específico sobre trauma foi do Norman Rich, em 1978, primeira edição. E em 83, aqui no nosso meio, o livro do Arno e do Rodolfo Perissé, né, fez um capítulo. Em 2004, a reedição do livro do Norman Rich, junto com Mattox. E em 2006, nós tivemos a oportunidade de compilar alguns cirurgiões do Brasil inteiro e também trazer alguma coisa sobre o trauma vascular. Na questão do mecanismo, diferença entre 85 e 2011, né, a questão das armas. Houve uma diferença muito grande do tipo de ferimento, que nós tínhamos ferimento
o ferimento provocado por armas de média velocidade, projéteis de média velocidade, que era o calibre 38, no máximo 45. E, a partir de 2001, nós começamos a ver a presença das lesões provocadas por projéteis de alta velocidade, né, caracterizado por AR-15, AK-47, o FAL, o Parafal, que eram armas que eram só de domínio militar e passou a ser um corriqueiro, né, a gente ouvir nos jornais de grande veiculação a presença dessas armas. E a questão dos veículos, né, os veículos eles se tornaram mais potentes, mais velozes e também maiores os traumas. Na questão do atendimento pré-hospitalar, quer dizer, a padronização do atendimento, houve uma diferença muito gritante nesse tipo de atendimento. Eu acho que esse é o fator principal, e isso também foi atribuído na Guerra do Vietnã, né, que se deu os melhores resultados no atendimento ao ferimento na época do Guerra do Vietnã, foi justamente o socorro mais rápido, não é? A facilidade com a vítima chegava ao atendimento médico. Aqui no Rio também, né, nós tínhamos duas correntes principais, que era aquele pegue e corra, né, que é botar o paciente numa ambulância ou num setor em qualquer transporte e transferir para um centro de hospital para ser atendido, e o fique e faça, quer dizer, você pegar e naquele exato momento que você tem acesso à vítima, você já atuar para diminuir o índice de óbito. Isso foi uma coisa assim, marcante. Depois dos bombeiros, do atendimento que se faz no local, no sítio do acidente, isso diminuiu muito o nosso índice de óbito. E também a padronização pelo OTLS, que o paciente já chega à grande emergência hoje, já com o paciente entubado, com as suas vias aéreas recuperadas, com o processo de contenção do sangramento. Então, quer dizer, o paciente chega especificamente já com uma triagem realizada por esse atendimento pré-hospitalar. Isso é fundamental para que você tenha melhores resultados. Na questão do centro de trauma, a triagem e rotinas, aqui eu vou fazer uma menção da importância que o cirurgião vascular tem nas emergências. Nós vivemos aqui no município hoje, a Secretaria Municipal, querendo implantar um sistema de saúde terceirizado, onde a importância do cirurgião vascular ela está extremamente reduzida, né? Eles querem tirar o cirurgião vascular das emergências e o cirurgião vascular praticamente ficar como se fosse um sobreaviso para as grandes emergências. Eu fui chamado uma vez a Campos justamente para falar sobre a importância de um cirurgião vascular, e na época, foi 2007, tinha acontecido um fato semelhante ao que aconteceu na quinta-feira, agora aqui. Uma menina que tinha sido baleada, um tiro na coxa, com uma lesão de femoral, e o cirurgião geral fez o acesso, mas não conseguiu resolver o problema, e aí eles solicitaram a transferência dessa paciente para o Souza Aguiar. No transporte, no helicóptero, essa paciente veio a falecer. Então, a gente faz uma menção, uma analogia a uma propaganda que existe um cartão de crédito, que a gente diz, né, um frasco de soro, R$6, uma bolsa de sangue, aproximadamente R$800, um cirurgião vascular para o Estado, R$1.300, entendeu? A vida da menina que morreu, entendeu? Não tem preço, né? Então, isso foi justamente publicado em 2007. Então, a importância do cirurgião vascular, por que tem que ter o cirurgião vascular? Porque ele tem melhor conhecimento das vias de acesso, ele sabe empregar melhor o método diagnóstico, para não perder tempo, se vai empregar ou não esse método diagnóstico, decidir pela melhor tática e técnica, reconhecer precocemente uma complicação e tratá-la, e etc. A resolução 100 do Conselho Federal de Medicina prevê que, em qualquer grande emergência, em cidades que têm acima de 100 mil habitantes, você tem que ter, no mínimo, um cirurgião vascular de plantão. E, infelizmente, o secretário de Saúde, ele interpreta o mínimo como sendo um só pode ter um, né? Então, ele não entende muito bem disso. Existe um aditivo que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro fez numa reunião com o Conselho Federal de Medicina, onde nós estamos buscando mudar esse número mínimo de 1 para 2 cirurgiões vasculares.
Quanto à questão da técnica, a evolução da técnica, novos conceitos, quer dizer, a cirurgia aberta é necessária, que não mudou, é a questão de você ter conhecimento das vias de acesso que você pode utilizar. O damage control, quer dizer, o controle do dano, você pode utilizar-se da sonda. Como é que é esse negócio aqui? A sonda, basta você utilizar uma sonda de Foley, numa lesão que exterioriza um sangramento, você bota o Foley, controla o sangramento e depois, para reparar o acesso definitivamente, ou empacotamento da cavidade. Você não consegue controlar aquele sangramento, o paciente está perdendo a sua estabilidade hemodinâmica, você enche de compressa aquela cavidade abdominal, fecha e depois, entre 24 a 72 horas, você vai tratar outra vez esse paciente. E a questão da evolução do procedimento endovascular. É lógico que, hoje, nas grandes emergências, com a disponibilidade de um arco em C, e todas as grandes aqui do Rio, Souza Guiar, o Salgado Filho, o Miguel Couto, dispõe desse obrigado. Dispõe desse arco em C, você pode fazer alguns procedimentos, e principalmente na questão da embolização, e diminuir esse trauma do paciente. Isso é uma evolução importantíssima que a gente tem dentro do disponível no tratamento do trauma. Na questão da prevenção, o futuro, né, a proteção dos passageiros, quer dizer, existe uma resistência da sociedade muito grande em se proteger. Qualquer lei que se divulgue para você tentar minimizar o trauma, ela tem uma resistência enorme da sociedade. Né? Qualquer coisa que se fala, é obrigado a usar cinto de segurança. Né? Existem trabalhos mostrando que ainda a incidência de pessoas que não utilizam o cinto de segurança é muito alta. Os motociclistas, capacete, eles não gostam de usar o capacete. Então, quer dizer, a resistência à lei é muito grande pela sociedade. A lei do desarmamento em 2004 é um fato, é um marco justamente para a diminuição do trauma que nós veremos depois. O limite da velocidade, a lei seca, que foi implantada em julho de 2008, e as UPPs, começou a ser utilizado em 12 de 2008. São atitudes que, sim, que diminuíram de forma drástica, que nós poderemos demonstrar agora em alguns dados estatísticos. Aqui, só para exemplificar, o número de óbitos no Brasil causados por homicídios. Deixa eu ver se aqui. Tem alguma coisa aqui. Então, só para você o número global, né? Houve uma diminuição muito grande. Acho que aqui. Qual? Tá. Aqui mostrando o número. Entre 2013, ele tem uma redução, vai a 47, está a 50 mil no Brasil inteiro. Tá? Se pegar no gráfico seguinte, onde fala a distribuição pelos estados, e a gente pode pegar aqui o Rio de Janeiro, olha só, o Rio de Janeiro, em 98, ele era a terceira cidade, estado em índice de violência, com uma taxa de 55 pessoas por 100 mil habitantes. Ele passa, em 2008, para 34 para 100 mil habitantes, ocupando a 7ª posição. Quer dizer, então, as medidas, elas surtiram efeito. Aqui só, a gente vai ler isso tudo, né? É só uma questão para mostrar justamente a questão nas capitais, Rio de Janeiro. Então, ele tinha, em 98, 62 por 100 mil habitantes, passa para 31 em 2008. Passando da 5ª cidade em índice de violência para a 20ª. Né? Isso poderia ter a pergunta, semelhante ao que aconteceu com Nova York, quando se for implantada a tolerância zero. Aonde foi a criminalidade de Nova York? Foi para a interiorização. Baltimore sofreu muito com o índice de violência, mudando para esse lugar. Então, a gente vê ali, as capitais, elas têm uma redução, comparado com 98 para 2008, e a questão do interior sobe. Né? Você vê aqui o índice subiu em 38, passou a ser 38. É uma elevação significativa da violência no interior. Aqui mostrando a questão do jovem, comparar o jovem, porque justamente são os mais afetados, né, pelo trauma, pela violência, e isso repercute não só no número de
de anos de vida, quanto na questão econômica do país. O troço já deu 8 minutos. Vocês viram que no programa não tem minutos para essa última mesa, né, propositalmente. Então, aqui mostrando um comparativo do Brasil em 2008, ele era o 6º em índice de violência, só perdendo para El Salvador, Colômbia, Venezuela, Guatemala e Ilhas Virgens, Estados Unidos. E no Brasil, na população jovem, ele também mantém a 6ª posição. Aqui é só para mostrar em acidente de transporte, não por homicídios. Tá? O Brasil em 10º na população total e em 14º na população jovem. Queria fazer uma parte assim que você acabar, porque aqui, depois da lei seca, que a gente pode observar, ó, a lei seca no Brasil, ela teve um índice, uma redução, uma média nacional, uma redução de 6,2%. Entendeu? No Rio de Janeiro, onde a lei seca foi, os resultados foram os melhores, a redução foi de 32% no número de acidentes. Então, quer dizer, é chato, é ruim, sair, beber, entendeu? E ter que dirigir, é ruim, mas que no papel isso mostra que os resultados são extremamente satisfatórios. Aqui só, resumidamente, o que aconteceu no Souza Aguiar, que é uma das referências, o trauma aqui no Rio de Janeiro. Então, o número de baleados em 2007, 775, em 2008, 493, em 2009, 475, em 2010, 332 baleados. Acidentes de transporte, isso, uma redução muito pequena, 5.200, 5.600 e 5.300. Na cirurgia vascular, baleados em 2009, 19 por projetos de arma de fogo, sendo 4 projetos de alta velocidade. Em 2010, 8, total, menos de 1 baleado por mês, nós operamos no Souza Aguiar em 2010, entendeu? Com 3 projetos de alta velocidade. Acidente de transporte, 48, e em 2010, 43. Então, o que é passado? O que é passado é justamente, são essas charges aqui, né? Onde a gente se falava, né, que uma bala perdida e a polícia perdida, né? A garota de Ipanema tinha que sair com essas armaduras de aço, né? Então, o Rio, dessa forma colocada. E o futuro, e o presente, mais assim dizendo, é justamente isso que a gente está hoje aqui divulgando. Então, aqui nós vamos ver um pequeno vídeo mostrando que essa cidade é, sim, uma cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. City of samba and beautiful songs, deep in our soul we place. Rio, we will love you all life long. Our happy hearts sing and say. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Verso do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar dos nossos corações que cantam alegre.
Obrigado. Copa em 2014, Olimpíada em 2016, Congresso em 2015. Obrigado.